Começar hoje uma nova série de ministrações. Essa série, eu confesso para vocês que eu pensei em fazer em 4 episódios, mas eu acho que não vou conseguir fazer em 4 episódios. Baseado em um livro do pastor Luciano Subirá, que é o Agir Invisível de Deus. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de ler esse livro toda essa semana. E quem tiver, irmãos, aqui na igreja nós temos uma unidade que ela está emprestada. Que eu sei quem está com ela emprestada é uma pessoa que é uma grande bênção. Então ore para que essa pessoa leia rápido e devolva para você poder ler também. É um livro muito bom. E nós vamos tentar fazer aí em 4 episódios. Se não der tempo, a gente faz enquanto forem necessários. Mas eu quero, nesses dias, estabelecer um princípio, um fundamento muito importante para a igreja que tem sido esquecido. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 5. Infelizmente, a nova tradução na linguagem de hoje traduziu esse versículo de forma muito ruim. Eu falei isso com a pastora Flávia, que eu não gostei dessa tradução. Então eu vou quebrar o meu protocolo e hoje eu vou ler na ARA. Mas pode abrir aí a sua Bíblia, né? Mesmo que você tenha a nova tradução na linguagem hoje ou a NVI, não importa. Porque a essência é o que eu quero ministrar nessa manhã. Esse primeiro episódio eu dei o nome, né? Eu que dei esse nome, e daqui a pouco você vai entender por quê. O nome desse primeiro episódio é o buraco da fechadura. E daqui a pouco você vai entender por que é o buraco da fechadura. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos abriram? Sim. A palavra do Senhor diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Eclesiastes 11, 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu vou entrar nesse versículo daqui a pouco. Nós vamos estudar um pouquinho ele, mas eu quero só dizer o seguinte: Eclesiastes, irmãos, são conselhos para líderes. Provérbios são conselhos para cristãos. Eclesiastes são conselhos para líderes. Salomão, ele é conhecido por sua sabedoria. Salomão é conhecido por sua sabedoria. No mais alto nível da sua sabedoria, Salomão chegou à seguinte conclusão: assim como eu não sei a direção do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher, também eu não sei como Deus age. Mas daqui a pouco eu falo sobre esse texto. Eu quero introduzir o assunto, eu quero introduzir o conceito para vocês nessa manhã, o que é o agir invisível de Deus. A primeira coisa que você precisa saber é que o agir invisível de Deus só será frutífero nas nossas vidas se aprendermos a depender do Espírito Santo. Ou seja, se não dependemos do Espírito Santo, não vamos conseguir compreender o agir invisível de Deus. Queridos, eu tenho me deparado com muitos cristãos que, no afã de buscar explicações, que no afã de buscar respostas, acabam encontrando respostas simplistas. Porque o Evangelho é simples, mas não é simplista. E eu vejo que muitas pessoas, na procura de respostas de circunstâncias adversas, eles acabam indo além da palavra e são enredados por doutrinas fora da Bíblia. Na busca de respostas a circunstâncias adversas. Então tem um problema financeiro. Na busca de resposta ele vai além da palavra. Não, se eu entregar o meu dízimo, se eu fizer aquele voto, irmão, isso é andar fora da palavra. Na busca de uma resposta para uma enfermidade. Na busca dessa resposta, o que ele começa a fazer? Não, eu vou no pastor fulano de tal, porque ele tem o dom da cura. Irmãos, o dom da cura é do Espírito Santo. Aleluia. Então, na busca de resposta para circunstâncias adversas,
nós vamos além da Bíblia. E isso cria, irmãos, doutrinas perigosas. Por exemplo, o Espiritismo de Allan Kardec nasceu na busca de respostas. Allan Kardec buscando respostas do porquê da morte. Aí alguém falou assim, ó, você morre porque você nasce. Ele falou, não, eu não aceito isso. E ele começou a buscar respostas fora da palavra. E o diabo está com uma linda bandeja, irmãos, de alimento para quem quer resposta fora da palavra. Irmãos, momentos ruins e consequências desses momentos, eles são, em alguns momentos, os momentos adversos, são resultado dos nossos próprios erros. Quem nunca errou aqui quer tirar a primeira pedra. Não, guarda aí, irmãos. As nossas situações adversas, muitas vezes elas são resultado das nossas escolhas erradas. Mas não podemos perder a perspectiva do agir invisível de Deus. Amém. Por quê, irmãos? Ela pode ser a resposta dessas circunstâncias. Pastor, eu não fiz nada errado. Pastor, eu tenho certeza. Por que está dando errado? Irmãos, deixa Deus agir. Como dizia meu irmão, Deus está no controle. Por que Deus faz isso? Por que Deus gosta de agir no invisível, irmãos? Para que o nosso universo de raciocínio e de explicações fique afastado do processo. Deus, ele gosta de agir no invisível para que o nosso raciocínio e para que a nossa receita fique afastada do processo. Meu Deus. Por isso que ele gosta de agir no invisível. A diferença, irmãos, de evangelho simples e evangelho simplista é isso. O evangelho simples é aquele que diz: Deus vai alcançar todas as suas necessidades básicas, independente do seu intelectualismo. Isso é evangelho simples. Agora, o que é evangelho simplista? Eu até defini ele aqui da seguinte forma. Claro, baseado no pastor Luciano Subirá, irmãos. Não vou tomar nada do que eu vou dizer aqui para mim só. Algumas coisas. O evangelho simplista é aquele que, com respostas fora da Bíblia, é rasteiro e desconsidera o sentimento das pessoas. Por exemplo, se você não é curado porque você não tem fé. Por exemplo, você está passando dificuldade financeira porque não é dizimista. Isso é ser simplistas. Eu ignoro o sentimento das pessoas para dar uma explicação que às vezes não tem explicação. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós, e eu digo nós, incluindo os pastores, incluindo os seminaristas, incluindo os teólogos, incluindo os PhD em Deus, incluindo aqueles mais simples e humildes do Evangelho, todos, incluindo todos, nós não temos resposta para tudo. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos sacudir-nos e arrancarmos de nós a nossa prepotência de achar que podemos entender Deus. Precisamos arrancar essa prepotência de nós. Nós vamos arrancar o fato de que nós entendemos Deus e até a sua forma de agir. Porque às vezes nós queremos ditar a forma como Deus vai agir, ou até antecipadamente nós já falamos, Deus vai fazer isso. Porque eu estudei, está lá na palavra. Queridos, vamos aceitar e confiar na soberania de Deus. Vamos aceitar e confiar na soberania de Deus. E também aceitar o fato de que não temos todas as respostas. Mas sempre poderemos caminhar na certeza de que Ele tem o melhor para nós. Nós vamos entender que não temos as respostas, mas uma certeza nós temos: Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Essa é a hora que você dá um aleluia bem forte. Aleluia! E fala: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Mesmo sem compreender. Mesmo sem compreender. Isso é a introdução
introdução desse assunto. Isso é o que nós vamos tratar nessas próximas semanas. Para isso eu vou estabelecer alguns princípios que vão nortear a nossa reflexão. O primeiro princípio que eu quero estabelecer com vocês é o princípio do confiando mesmo sem ver. Você precisa confiar mesmo sem ver. O texto que nós lemos, ele diz o seguinte: assim como tu não sabes o caminho do vento. Mas quem já viu o vento aqui? Tá pra lá. Quem solta papagaio vê o vento, irmãos. Meu Deus. Eu não solto muito, mas vê. Se você quiser ver o vento, você pode olhar para a árvore. Você fala, o vento está para lá. Você percebe ele. Preste atenção. Você percebe o vento, mas você não consegue pegá-lo, nem tocar, nem saber de onde ele vem, nem para onde ele vai. Porque o mesmo vento que está para lá, daqui a pouquinho está para lá. Então, o que Salomão, no mais alto nível da sua sabedoria, dando um conselho para os líderes, diz é o seguinte: você não pode ver o vento. E ele cita um outro exemplo que eu acho fantástico. Ele fala assim: da mesma forma como você não pode ver os ossos, ou você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Paulinho está ali. A bebezinha está crescendo a cada dia. Eu ri demais dela, chegou aqui hoje mesmo, eu falei, Paulinho está com cara de grávida. Ela, qual, pastor? Essa aqui, ó. A gente olha para ela e fala assim, Paulinho, mas como tem crescido? E por mais que hoje os exames sejam tecnologicamente avançados, e nós sabemos que a bebê está crescendo, mas nós não podemos ver. Então Salomão, no mais alto nível da sua sabedoria, ele disse o seguinte: eu estudei tudo, eu já vi tudo, eu sou o homem mais sábio que habitou essa terra, depois de Jesus, mas eu não sei como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, e nem para onde o vento vai. Assim como eu não sei como Deus vai agir. Amém. Assim como eu não sei como Deus vai agir. Irmãos, você pode estar se perguntando, pastor, mas a Bíblia, ela está recheada de promessas que determinam qual é a vontade de Deus. Amém ou não? Amém. Eu mesmo, aqui agora há pouco, invoquei as promessas de Deus sobre os enfermos. O que eu disse? Romanos 8:11. Mesmo Espírito que habita Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aliás, habita não, que ressuscitou. Se esse mesmo Espírito habita dentro de vós, ele vivificará o vosso corpo mortal. Isso é uma promessa. Aonde ela está mais embasada também? Isaías 55:3. Certamente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Pedro também, agora não me lembro onde que está, ele fala assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Atos 10:38, a palavra diz que porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando. Então existe uma promessa de cura. Agora, mesmo que eu saiba que Deus quer me curar, eu não sei como será e quando será. Eita. Eu sei que existe uma promessa, mas eu não sei como será e nem quando será. Isso é confiando, mesmo sem ver. Mesmo que eu não saiba para onde, como o vento é formado, qual é a cor do vento. Mesmo eu não sabendo como que os ossinhos vão se formar ali, eu sei, tem uma criança ali, ela vai nascer em um momento. Aleluia. Então, irmãos, a forma de Deus agir, preste atenção, a forma de Deus agir nunca foi e nunca será previsível. O homem, ele não pode compreender o agir de Deus com a sua mente e o seu raciocínio. Para de tentar fazer isso. Não gaste os seus neurônios. Por quê, irmãos?
Porque a operação de Deus, ela está muito acima do nosso entendimento. Queridos, anote se você puder o que eu vou dizer agora. Depois você pode ver a gravação desse culto no YouTube, no nosso canal, na sua igreja, no YouTube. Mas eu quero que você anote que eu fui extremamente tocado por essa frase. Ela diz o seguinte: em nenhum lugar da Bíblia é apresentada uma ação divina padronizada. Em nenhum lugar da Bíblia é apresentada uma ação divina padronizada. Cada pessoa ou situação é tratado com carinho e criatividade por Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Cada situação e cada pessoa Deus tratava com um carinho singular. Aleluia. Cada um. E com criatividade. Irmãos, Deus, Ele é... Dá com o maior prazer, irmão. Em nenhum lugar da Bíblia é apresentada uma ação divina padronizada. Eu sou professor até no culto, né? Em nenhum lugar da Bíblia é apresentada uma ação divina padronizada. Cada pessoa ou situação é tratada por Deus tratada por Deus com carinho e criatividade. Quem não anotou, depois eu passo para vocês. Eu posto lá no grupo da igreja. Agora, irmãos, preste atenção. Apesar de Deus às vezes tratar cada um de forma diferente, muitas vezes o resultado final era igual. Eita. Por exemplo, quando Deus ia livrar Israel, no final Deus livrava, mas às vezes Deus usava, aliás, Deus sempre usou estratégias diferentes. Irmãos, Deus nunca nos prometeu explicação. Ele nunca nos prometeu explicações. Mas Ele prometeu que agiria. Meu Deus. Ele nunca falou assim, eu vou te explicar tudo. Mas Ele falou assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor. Irmãos, para nós confiarmos mesmo sem ver, nós precisamos de um exercício contínuo de fé. Para nós confiarmos sem ver, você vai ter que ter um exercício contínuo. E eu fiquei pensando nessa frase, exercício contínuo de fé. E eu comecei a produzir esse conceito na minha mente. O que é um exercício contínuo de fé? A maioria de nós, eu, você, cada um de nós temos fé. Mas essa fé ela não é contínua. Ela vai e tem um momento que ela volta. Então, para que nós possamos experimentar o agir invisível de Deus, nós vamos ter que ter um exercício contínuo de fé. Nós vamos ter que continuar caminhando na mesma fé. Pastor, o que é fé? Hebreus 11:1 determina o que é fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. É a convicção de fatos que não se vê. Eu gosto da Nova Tradução na Linguagem de hoje, nesse caso, ela fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. A fé é a certeza de que receberemos as coisas que esperamos. E aqui coisas, né, ele não está querendo dizer de coisas apenas materiais, mas até de promessas. E aí ele finaliza dizendo assim, é a prova de que existem coisas, que ele falou, que não podemos ver. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, queridos, usar a fé é um princípio elementar na caminhada cristã. Sem fé, irmão, você nem entrega a sua vida para Jesus, porque como que você vai falar com alguém que você não vê? Então, para ser cristão, precisa de fé. Esses versículos que nós lemos aqui, nós conhecemos de cor e salteado. Quem não conhece aquele versículo?
Se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E que já teve de gente mandando a Serra do Curral sair do lugar, não é brinquedo, viu, irmão? Vai, levanta, sai pra lá, vem pra cá. Nós conhecemos, irmãos, os versículos de fé de qual é salteado, mas qual é o nosso problema? Que quando o agir invisível de Deus entra em ação, nós nos esquecemos dele. Quando precisamos experimentar o agir invisível de Deus, nós nos esquecemos desses versículos. E aí nós vamos para aqueles outros versículos, né? E pediu para si a morte. E Judas, arrependido, se enforcou. Vai, me mata, Senhor, quero morrer. É a bipolaridade. Por quê? Porque os versículos de fé são esquecidos. Então o que Deus quer? Se nós temos um Deus que o princípio fundamental para se andar com esse Deus é fé, o que Ele quer fazer com o agir invisível dele é que nós possamos ter uma caminhada contínua nessa fé. Aleluia. Esse é o objetivo desse Deus. Eu queria, irmãos, que você abrisse, por gentileza, Deuteronômio capítulo 4. Vamos ver como que essa coisa de andar pelo que vê é antiga. E vamos ver como que Deus ele tem um interesse personalizado em resolver esse problema do homem de andar pelo que vê. Deuteronômio está lá no Antigo Testamento, capítulo 4. Irmãos, Deuteronômio é as memórias fúnebres de Moisés. Poucos momentos antes do fim da vida desse grande profeta, ele começa a repassar toda a caminhada dele, principalmente com relação à lei. Ou seja, ele começa a chamar os judeus e falar, nós estamos 40 anos andando, mas lembra disso aqui? O pastor Flávio falou, orou agora há pouco, falou assim, que nós possamos nos lembrar de como essa igreja nasceu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Se quer acabar com uma igreja, começa a discutir sobre grana nela. Começou a discutir dinheiro, ela vai acabar rápido. E eu vou te dar uma dica, que a hora que você quiser me matar, talvez você não goste muito de mim e fale assim, eu quero matar esse cara. É só começar a falar de dinheiro, eu vou embora, gente. Vou mesmo, estou falando sério. Eu não estou nisso por causa de dinheiro. Não estou nisso por causa de grana. Quiser pegar o dinheiro da igreja e fazer o que você quiser, pode fazer. Eu não estou nisso para isso. Quem me sustenta é Deus, sempre foi. E não estou dizendo isso porque é errado falar sobre isso, não. Nós temos aqui várias pessoas que são empresários e que gostam, que precisam mexer nisso. Só que isso não pode se tornar maldição no nosso meio. Isso precisa ser tratado com naturalidade e com maturidade. Amém? Fechado esse parágrafo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. Todos abriram? Amém. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: do meio do fogo, Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém. Moisés falando. Somente escutaram a sua voz. Por que Deus, irmãos, falou no meio do fogo que ninguém podia ver Deus, só escutava a voz dele? Versículo 15. Moisés continuou, preste atenção, irmãos, aqui é a chave do negócio. Preste atenção. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Por quê? Olha só. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Preste atenção, ele não cabe não. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo. Seja um homem, uma mulher, um animal, uma ave, um animal que se arrasta pelo chão ou um peixe. Porque, irmãos, essa briga de Deus com o homem para confiar no invisível é antiga.
invisível é antiga. E o problema é que a igreja cristã evangélica está querendo fazer o povo voltar a acreditar no envelope. O problema é que nós queremos fazer as pessoas acreditar no óleo ungido. Parem, não sai desse lugar. O Deus Todo-Poderoso mora dentro de você e você não vai vê-lo. Meu Deus. Não vai vê-lo. Nós achamos mais fácil crer no que nós vemos do que crer no invisível. Ainda que o que nós vamos crer é um pedaço de envelope, um pedaço de papel, um pedaço de papel, ou um pedaço de madeira, ou um pedacinho de gesso. Qual é a diferença? Então nós batemos nos espíritas porque eles creem nos espíritos que vêm falar com eles, mas nós acreditamos no óleo ungido, na oração do pastor, a mesma coisa. E nós não acreditamos no agir invisível de Deus. E aí quando nós temos uma circunstância diversa, a gente quer ir, pastor, me dá uma explicação. Eu não tem como explicar não sei, eu também estou aqui no agir invisível de Deus. Estou procurando explicação para mim também. Amém ou não? Amém. Irmãos, confiar nisso é um exercício de fé contínuo. O Senhor, Ele sempre age assim. Então nós vamos ter sempre um exercício contínuo de fé. Para confiar sem ver, irmãos, nós precisamos exercitar e entender, na verdade, mais entender, que os pensamentos deles são mais altos que nós. Ah, meu Deus! Mas quando a gente lê isso, está lá em Isaías 55:8, vou ler para você, não precisa abrir, fala assim: o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês, Deus falando. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima das suas. Irmãos, falar sobre os pensamentos mais altos do Senhor, nós estamos falando de um Deus que é capaz de ver além do buraco da fechadura. Eita! Aleluia. Esse é o título da ministração. Porque se você olhar no buraquinho da fechadura, você só vai ver o que ela permite que você veja. Pastora Carol, sexta-feira. Mas, irmãos, nós temos um Deus que Ele não só vê o quarto, mas Ele vê a casa, Aleluia. mas Ele vê o bairro, Ele vê a cidade, Meu Deus! Ele vê o país, Aleluia! a terra, Meu Deus! a galáxia, o universo. Meu Deus! E se alguém um dia conseguir chegar na curva do universo, ele vê além dela. Meu Deus! E nós estamos querendo discutir com ele olhando o buraquinho da fechadura. Deus, você não sabe o que faz, eu sei. Irmãos, nossa mente, ela só consegue enxergar o nosso problema. Só que a mente de Deus, ela consegue ver o nosso problema na cosmovisão. Na visão do cosmos. Deus, Ele sabe, presta atenção. Deus, Ele sabe. Deus sabe. Se aquilo que Ele vai fazer para mim, qual vai ser o reflexo daquilo. Eita! Então, muitas vezes, eu estou passando por uma luta, uma dificuldade, e eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está falando, calma, o que eu estou fazendo aqui vai refletir um pouquinho mais à frente. Aleluia. Calma. Irmãos, Deus, Ele consegue propor respostas que não se limitam só a esse momento que nós estamos vivendo. E nem ao breve tempo que nós vamos passar nessa terra. Ele consegue propor respostas, irmãos, que tocam a causa do problema. Porque nós estamos vendo a febre, mas Deus, Ele consegue examinar profundamente e saber aonde está a infecção. E nós estamos orando para resolver o problema financeiro e Deus fala, não, eu preciso resolver o seu problema de ego. Nós estamos orando para, Deus, eu preciso pagar minhas contas, Deus fala,
fala, não, o seu problema é ego. Meu Deus! Deus, o dinheiro está sumindo cada vez mais. Deus fala assim, não, deixa eu tratar, eu estou mexendo aqui, eu estou te moendo, calma aí. Deus, eu preciso, não, é aqui. Meu Deus! E você está olhando o buraquinho da fechadura. Então, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção. Deus, ele tem o poder de continuar agindo em nós, mesmo quando consideramos que o problema já não está mais presente. Deus tem o poder de trabalhar no problema que já foi até resolvido. Meu Deus! Além disso, irmãos, Deus pode propor soluções que envolvam terceiros. Porque às vezes você acha que Deus está resolvendo só o seu problema, mas através do seu problema, Ele está tocando outras pessoas, ou talvez Ele está tocando outras áreas, ou Ele está abrangendo muitas vidas. Irmãos, quando você entra no reino de Deus, verdadeiramente, eu estou falando igreja. Que tem gente que acha que igreja é... Não, igreja... Eu gostei de uma frase que eu vi essa semana. Igreja é só o quartel onde o soldado vai se recuperar, né? Aqui domingo, irmãos, durante a semana, é o quartel, onde o soldado vai tomar banho, fazer a barba, né? Tomar um banho quente, rever a família, se armar de novo, armar de munição de novo, para voltar para a guerra. Por isso que quando a pessoa não vem na igreja, é um sintoma, talvez está ferido lá na guerra. E em vez da gente ficar aqui reclamando, nós temos que ir lá atrás dele. E saber, tá tudo bem? Não, estou bem, eu só fui num churrasco ali e tal. Não, então tá bom, menos mal, glória a Deus. Aleluia. Domingo que vem você volta, pelo amor de Deus. Então a igreja é para isso. Mas quando falamos de reino de Deus, irmãos, estamos falando de algo invisível. Quando você entra nesse algo invisível, tudo que você faz reflete no seu irmão. Meu Deus! Tudo que você faz reflete no seu irmão. Irmãos, Deus, ele tem o poder de conhecer o futuro, que nenhum homem e nem o diabo tem. Ah, pastor, não, mas já fui numa cartomante, era boa aquela, viu? Pastor, já li o horóscopo, que trem funciona. Epa, aquilo ali, me deu tudo certo, pastor Léo. Eu acredito naquele negócio. Engraçado que se alguém tivesse poder de saber o futuro, ele, a primeira coisa que ele ia querer saber, qual os 6 números da Mega Sena, né? Mas enfim, irmãos, só Deus tem o poder de saber o futuro. O diabo, pelas nossas reações, ele pode prever. Exatamente. Isso aí. Ele arma, ele fala assim, opa, aquele ali eu já sei que ele é estouradinho, quer ver? Deixa eu colocar uma armadilha na frente dele. Aquele ali é melancólico, deprimido, quer ver? Deixa eu pegar ele. Deixa eu colocar uma armadilha. Meu Deus! Ele age fazendo assim, ele é rasteiro, irmãos. Irmãos, para o ser humano, desvendar os mistérios é algo de suma importância. Você já viu aquelas perguntas? Eu gosto daquelas perguntas. Pastor, se Deus sabia que o diabo ia cair, para que Deus criou o diabo? Mas eu não quero saber do diabo, e nem porque ele foi criado, isso é o problema de Deus. Deus que criou, resolve lá com Deus, eu quero saber de mim e da igreja. Lutero, ele dizia o seguinte: não se preocupe com o Deus oculto enquanto você não conhecer o Deus revelado. Eita! Então, primeiro estude a Bíblia. Depois que você estiver bom na Bíblia, que vai acontecer provavelmente quando você tiver 350 anos na eternidade, você vai começar a conhecer lá. Se você tiver 350 anos, você está lá. Aí, irmão, você pode chegar para Deus e falar: Deus, eu já conheci bastante coisa. Vamos conversar aqui sobre um assunto meio perigoso. Aí você pergunta para ele, irmão. E ele vai, talvez, até te... Deixa eu te mostrar um filme aqui. Aqui, ó, isso que aconteceu. Então, irmãos, existem coisas que não cabe a nós tocarmos, porque pertence ao Deus oculto. Meu Deus! Pertence àquilo que não foi revelado. Mas, se eu não me engano, Deuteronômio está ali, por ali. Diz assim: as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem... Hein?
você ter produção, é isso, tá vendo? Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Então, irmãos, usufrua das reveladas. Precisamos, irmãos, aprender, já estou encerrando, tá? Precisamos aprender a esperar o agir de Deus. Precisamos aprender a esperar o agir de Deus. Preste atenção que agora eu vou morder a sua orelha. Sem nos prendermos ao modo específico de como Ele agirá. Precisamos aprender a esperar o agir de Deus, sem nos prender ao modo de como Ele agirá. Por quê, irmãos? Preste atenção, agora que é mordida. Quanto mais eu sei de Deus, menos Deus pode ser imprevisível. Quanto mais eu sei de Deus, menos Deus pode ser imprevisível. Então, irmãos, eu preciso ser como uma criança. Deus, o que você vai fazer agora? O que nós vamos brincar agora? E deixa, irmãos, Deus ser imprevisível. Agora, se você põe o Deus dentro da sua linha teológica, Ele só vai agir ali, ó, na sua previsibilidade. E aí você deixa de usufruir do agir invisível de Deus. Porque você já tem as respostas para que você precisa dele. Ai, Senhor. Irmãos, para confiarmos mesmo sem ver, nós temos que entender que nem sempre vai ser como nós imaginássemos que fosse. Nem sempre vai ser como nós imaginávamos que fosse. Eu, como sou muito metódico, eu gosto de métodos. Eu gosto de saber que eu começo aqui e chego ali. Vocês têm ideia do quanto eu sou metódico? Quando eu viajo, eu calculo quantos minutos eu gasto para rodar 1 quilômetro. Para calcular quanto tempo eu vou gastar para chegar onde eu estou. Então eu falo, eu gasto 1 minuto, cada 6 quilômetros eu corro 1 minuto. Então, 1 hora 60 quilômetros, se eu tenho 100 quilômetros para rodar, eu vou gastar metódico. Olha aí, vamos abrir a Bíblia, é o último versículo, prometo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Pastor, isso tudo aí está no livro, isso e mais um pouquinho mais, irmãos. Isso aí, um pouquinho mais. É que aqui eu tive que dar bater no liquidificador, dar uma comprimida ali, dar uma socadinha, né? Lucas capítulo 24. Todos abriram? Se eu não me engano, é o último capítulo do livro de Lucas. Ou tem 25 ainda? É o último, né? Lucas 24, 17 diz assim, todos abriram? Então Jesus perguntou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, sempre tem um que é mais atirado, irmãos, é o que toma na orelha. E um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele deve ter pensado assim, não, só não sei, mas eu estava lá, meu filho, era eu que estava lá, mas enfim. Meu Deus! Versículo 19, esse Deus não é gente não, a ironia de Jesus, não, o que aconteceu? Eu estou sabendo o que foi. Meu Deus! Aí o cara foi responder, ele falou assim, não, porque aconteceu com Jesus de Nazaré, esse homem era profeta, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e profeta, em atos e palavras. Jesus vai falar, sei. Tá. 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21, irmãos, agora que vem a cereja do bolo de uma pessoa que está completamente perdida no agir invisível de Deus. Versículo 21. E a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. A nossa esperança era que Ele fosse. E o nosso problema é esse. A nossa esperança
outro homem. A nossa esperança se concentra no dinheiro que eu vou receber no final do mês por causa do meu salário. A nossa esperança, irmãos, eles estavam esperando que Jesus fosse o libertador de Israel. Só que eles não estavam entendendo, irmãos. Eles tinham uma expectativa de como Deus agiria. Na cabeça deles, o que eles pensariam? Que Jesus, com os seus poderes mágicos, né? Poderes mágicos. Quando viesse ali o exército romano com uma legião de 6.000 homens, que Jesus ia passar o braço dele, assim, o paletó ungido, né? Paletózão ungido, ia fazer assim, e todo mundo ia cair. A esperança deles era essa. Eles já estavam imaginando como Deus agiria. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Deus gosta de agir diferente da nossa cabeça. Sempre. Incrível. Ele agiu diferente. Enquanto eles estavam esperando o reino físico de Israel, Jesus estava redimindo toda a humanidade e estabelecendo um reino espiritual. Então percebe como que é muito maior o que Deus está fazendo do que você está pensando? Na cabeça deles era redimir Israel. Na sua cabeça é resolver o seu problema, pagar as contas. Pastor, eu só quero resolver aquele buraco. Tem gente que fala assim, Deus ele tem que resolver o meu problema interior. Irmão, Deus não tem que fazer nada. Se Deus quisesse não fazer nada, irmãos, Ele poderia, porque Ele é Deus. Então se Ele te salvar, se caso acontecesse dele te salvar dele mesmo, se acontecesse o caso dele te salvar dele mesmo, e não fizesse mais nada, e a sua vida se embananasse toda, até o último dia da sua vida, mas você, se fosse salvo, você já estava no lucro. Meu Deus! Mas Ele te dá a oportunidade de participar da implantação do reino dele na terra. Meu Deus. E para isso, Ele te equipa, mas do jeito dele. Por quê? Porque Ele é mau e porque Ele é arrogante? Não, é prepotente? Do meu jeito. Não, irmãos, é porque Ele tem uma visão total e não só uma visão do buraco da fechadura. Meu Deus! Conclusão. Ai, Senhor! Depois de tudo isso, temos o desafio de parar de tentar ensinar como Deus deve agir em nossas orações. Deus me dá o que eu preciso. Senhor, eu não preciso de nada, eu só preciso do Senhor. Irmãos, isso é forma. Você não tem que nem falar isso. Que a gente vai para um extremo ou para o outro. Um vai só pedir, o outro fala, não, Deus, não preciso de nada. Não. Não é isso. Ai, meu Deus! Pastor, então como eu devo orar? Irmãos, na boa, ore em línguas. Eu vou fazer um curso sobre oração semana que vem. O curso tem 2 minutos. Pastor, qual o segredo da oração? E fica 1 hora ali, irmão. No final você fala, amém, obrigado, Senhor. Foi ótimo compartilhar da tua presença, o Senhor sabe tudo. Ora no Espírito, irmãos. Pastor, mas eu não oro no Espírito, eu quero aprender a orar em português. Então sabe o que você faz, irmão? Curte o momento com Deus. Em vez de ser um ritual, né? Tem pessoas que é um ritual. Ele abre uma toalhinha no chão, põe um copinho de água. Não é assim? Só falta ele. Acende uma velinha para iluminar o espírito. Irmãos, senta na presença do papai, deita no chão e fica ali meditando, falando, meu Deus do céu, como que eu só fico olhando esse buraco de fechadura? Ai, papai, o senhor tem coisa tão grande para mim, eu estou aqui preocupado com esse buraco de fechadura. Eu estou preocupado com o engenheiro. Eu estou preocupado. Irmãos, não, calma. O nosso desafio é não tentar dar ordem para Deus. Esse é o nosso desafio. Às vezes, irmãos, nós não fazemos isso em palavras. Nós somos modelo ideal de quem não dá ordem para Deus. Mas fazemos isso em sentimentos e atitudes.
Ai, Jesus. Irmãos, muitas vezes não conseguimos ver o agir de Deus porque Ele ocultou. Essa é a conclusão, tá? Mas existem momentos em que não enxergamos porque não foi da forma como esperávamos que Ele agiria. Você nem acredita que foi Deus fazendo, porque não é da forma dele normal. Se Ele mandar pular no rio 7 vezes, você fala, não, isso não é Deus não. Porque isso, minha teologia aqui, ó. Isso não, isso aqui não está errado. 7 vezes nesse rio fedorento, Arrudas, Abana e Fafá são rios muito melhores. Isso está fora da palavra. Aplicação. Como que eu aplico tudo isso? Você tem que colocar o seu coração, aplicar o seu coração, para compreender que em todo tempo Deus está agindo. E você tem que sair do lugar dos questionamentos e da dúvida. Tem que sair desse lugar. Deixa nesse momento, irmãos, Deus curar seu coração. Se existe o sentimento de abandono ou de dúvida, de que em algum momento Deus agiu na tua vida, nessa manhã deixa o Senhor te curar. Porque até nos seus erros Deus estava agindo. Semana que eu não vou falar sobre isso. Até nos meus erros Deus estava agindo. Então deixa Deus te curar nessa manhã. Deixa Deus produzir em você a certeza de que em tudo Ele estava cuidando. E de que Ele te trouxe para esse momento propício. Que Ele te trouxe para essa hora específica. Que Ele te trouxe para esse momento específico. E o que você tem que fazer a partir de agora é esquecer. Pastor, mas eu já tenho 70 anos. Irmãos, eu já tenho 40. Mas eu já tenho, pastor, irmão, fecha essa porta para trás e olha para frente. Aleluia! E fala, bom, se eu tenho mais 10, se eu tenho mais 40, se eu tenho mais 50 anos para viver, se eu tenho mais 5, se eu tenho mais 3, eu quero viver esse tempo que eu tenho para viver ainda no agir visível de Deus. Relaxado, irmãos. Relaxa, vai para a praia no Caribe. E fala, Deus, eu estou aqui deitado. Mas eu não vou fazer nada. Vai, irmão, vai sair, vai trabalhar, vai conquistar, mas vai crer. Que Deus está com você. Porque você viu Paulo falando. O que Paulo falou ali para os Tessalonicenses? Eu trabalhava de dia e de noite. Porque tem gente que só trabalha de dia. Não, ele de dia ele trabalhava fazendo as tendas dele. E à noite ele estava na igreja. Trabalhava de dia e de noite. Paulão velho. O maior missionário apóstolo que pisou nessa terra. Eu preciso acabar. Não acredito, eu tenho que fazer ceia. Coloque-se de pé, irmão, em nome de Jesus. Irmãos, existe casos em que nós temos que perdoar a Deus, sabia? Que isso, pastor? Isso é muito sério, como que eu vou perdoar a Deus? É porque lá no seu inconsciente você fala assim, não, Deus me abandonou. Lá no seu subconsciente, você fala, Deus deixou eu passar por tudo isso. Lá no seu subconsciente, você fala assim, Deus permitiu. Não, irmãos. Você fez, Ele estava lá, te amparando para que o erro não fosse maior do que você tinha imaginado.